noite. Medite nesse louvor que eu irei adorar. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, achando que não tem mais jeito. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. Ele está conosco todos os momentos, todas as vezes que nós precisarmos. Porque Ele nos diz que Ele quer intimidade. Quando você vai diante do Senhor e pede algo ao Senhor, Deus Ele responde, porque Ele é o nosso Pai.